Ver se o ângulo que eu coloquei a câmera tá bom, né? Se ela tá bem posicionada, né? Preciso se pega aqui. Aqui não parece. Bom, pessoal, vamos aproveitar então esse momento de harmonização, antes da gente começar a falar um pouco sobre o curso, tá? Vamos se harmonizar um pouquinho, aproveitar essa iluminação, essa música, para a gente poder se harmonizar um pouquinho, e aí eu já começo a apresentação para vocês dos conteúdos, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, em plena gratidão por estarmos reunidos nessa noite de hoje, congregados como uma grande família, em busca não só da cura, não apenas da saúde, mas como do autoconhecimento, da transformação, do processo de interiorização do ser. Que o nosso Mestre, que todas as forças mantenedoras do cosmos e do universo se faça presente no nosso coração, na nossa alma, nos impulsionando ao progresso, ao nosso processo de evolução, de ascensão, de retorno ao Pai e à fonte criadora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Agora fica mais fácil para todo mundo enxergar, né? Bom, pessoal, o intuito aqui de hoje, nós estamos aqui reunidos, é para justamente falarmos um pouco do que é esse curso do Nova Consciência, qual a proposta por trás de todos esses módulos que eu vou estar apresentando para vocês, tá? E como que tudo começou. Aqui, na verdade, é material, digamos assim, que aproximadamente mais de 20 anos de trabalhos meus, de pesquisas minhas, de aprofundamentos, tá? No vasto conteúdo de materiais literários que tanto a doutrina espírita quanto conteúdos espiritualistas e até mesmo científicos nos traz como fonte segura para que a gente possa se aprofundar um pouco sobre as questões do universo, as questões da alma, sobre questões até mesmo históricas da nossa humanidade. Por que o título Nova Consciência? Porque para que a gente possa falar de ascensão espiritual, para que a gente possa falar de progresso espiritual, esse progresso ele começa dentro da gente. A partir do momento que a gente começa a buscar novos conhecimentos, e quando esses conhecimentos passam a nos interiorizar dentro de nós. É algo muito interessante quando Sócrates ele vai explicar sobre a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Não sei se todos sabem a diferença entre conhecimento e sabedoria. Por exemplo, o conhecimento, eu abasteço-me de informações partindo de obras literárias, de videoaulas, de conteúdos ao qual me permito interagir com o conhecimento. Só que esse conhecimento ele é um acúmulo de informações dentro de mim. Ele ainda em si não é um conhecimento transformador. Ele não está fazendo parte do meu processo de interiorização enquanto ser. A partir do momento que aquele conhecimento que eu me debruço através das obras, através da ciência, através da filosofia ou de N ferramentas que nós temos na nossa sociedade, e aquilo passa por um processo de interiorização dentro de nós,
isso passa a ser sabedoria. Quando o conhecimento muda a gente, quando o conhecimento ele dá aquela chave de que é necessária a mudança dentro de nós, isso passa a ser sabedoria, né? É o sabore, né? Que daí vem da palavra sabore, saborear. Então é saborear o conhecimento. É aquele conhecimento fazer parte de ti enquanto ser humano, enquanto integridade espiritual que todos nós somos, tá? Então, partindo desse pressuposto, partindo desse entendimento que a própria filosofia nos traz no mundo inteiro, por isso o título Nova Consciência, né? É a gente se abrir para estudos, para que esses estudos façam parte, né? Ou seja, a gente saboreie como se a gente estivesse tomando um pote de sorvete, né? E esse pote de sorvete passa a fazer parte de nós e dá aquele saborzinho gostoso, né? Que quando a gente olha para o pote está vazio e a gente quer mais. Esse é o saborear, é o sabore que os filósofos falavam antigamente, que difere do nosso conhecimento atual. Tá? Então essa é a proposta. Ter um novo modelo de consciência, um novo modelo de entendimento sobre a espiritualidade, sobre a interiorização do ser e sobre a totalidade de um todo. Tá? Quando a gente, na medida em que a gente for avançando os módulos, a gente vai entrar em N assuntos que muitos deles ainda para determinadas escolas de sabedoria, se assim podemos dizer, ainda são tabus, ainda são deixados de lado. Por quê, gente? Porque eles estão errados e nós estamos certos? Não. É porque tudo aquilo que aparenta ser novo assusta. Tudo aquilo que aparenta ser novo, ele choca. Quando na verdade ele não é algo novo, ele é algo que sempre existiu, mas ele era visto de uma forma e que hoje, com a bagagem de conhecimento que nós temos, a gente tem ferramenta e balizas para poder discutir sobre determinados temas. Não que o que a gente vai discutir aqui seja o dono da verdade, a verdade plena e absoluta, porque ninguém tem a verdade plena e absoluta, até porque até mesmo Cristo falou que ele não era o dono da verdade, que a verdade está apenas com um só, que é a fonte eterna, que é o Pai, que é o Criador. Porém, discutir assuntos e temas, isso é uma liberdade de consciência. A nenhuma instituição e a nenhuma escola de pensamento é concebido que nós não venhamos a pensar. Se Deus nos deu o atributo da inteligência e do pensamento, é para que essa inteligência e o pensamento seja utilizado da melhor forma possível. Talvez vá haver pensamentos que vão convergir e divergir entre as pessoas, mas isso não quer dizer que nós devemos nos fechar no nosso mundo e não nos abrir para o novo. Então a gente vai entrar em alguns assuntos que algumas escolas de pensamento já estão abertas para essas possibilidades, para esses estudos, um processo de integração da consciência humana com o universo, e algumas escolas de pensamentos, ou doutrinas, ou crenças, não importa o nome como cada um chama. Para mim são escolas de pensamento. A partir do momento que eu me pensa e que eu me idealiza algo, não importa se ele rotula aquilo como uma crença, como uma doutrina, é uma escola de pensamento. Tá? Então, vamos entrar em alguns assuntos que para algumas escolas de pensamento é tabu, choca. Vocês vão se deparar com pessoas que, na medida que a gente se desdobra para o conhecimento, vão falar assim, mas fulano de tal não escreveu isso, mas na doutrina tal não tem isso, mas na informação do livro tal, daquilo que eu estudei na minha juventude não fala isso. Né? Então, aquilo que eu sempre venho falando para vocês, a proposta aqui do projeto, é sair da casinha e abranger a nossa consciência para aquilo que o universo tem para nos oferecer. Então nós vamos entrar em tabus que talvez, às vezes, no círculo externo, quando vocês forem apresentar esses conhecimentos e permutar essa permuta de conhecimento com as pessoas, talvez venham a chocar algumas pessoas, não porque nós somos melhores do que aquelas pessoas ou porque nós estamos malucos na cabeça. É porque é aquilo que vai fazer parte do nosso saber. É aquilo que vai fazer parte da nossa autotransformação enquanto seres humanos. E a gente entendendo e respeitando que aqueles que não estão na mesma vibe, no mesmo fluxo, que eles também estão no momento deles e qual a gente vai ter que ter maturidade para saber respeitar. Como a gente também quer que as pessoas respeitem a gente pela nossa forma de pensar. Tá? Então nós vamos entrar assim, em alguns assuntos que a gente vai ter que parar, debruçar, né? Uma aula só não vai ser suficiente, porque tem temas que são complexos, né? E eu vou passar para vocês aí detalhadamente o que cada módulo que nós vamos fazer. Esse curso, eu inicialmente, a pedido da Egrégora Espiritual, eu fui passando esses conteúdos para as equipes de voluntários, né?
Era uma estratégia que a espiritualidade pediu para que aquelas pessoas que estão hoje auxiliando o projeto tenham uma base mínima do que nós estamos fazendo dentro de uma câmara de trabalho, dentro de uma sala de reiki, para oferecer uma melhor ferramenta para vocês em parceria com a espiritualidade. Entenda uma coisa, a espiritualidade nunca vai trazer para a matéria e nunca vai permitir chegar determinados conhecimentos na matéria se o ser humano não se abre para isso. Então, é aquilo que Paulo fala, a gente dá leite para uma criança e dá um alimento mais pesado para aquela pessoa que já consegue ter uma digestão daquele alimento. Mas a espiritualidade, por mais sabedoria que a espiritualidade tenha, ela só vai trazer para o aparato mediúnico, intuitivo, que quer que seja a forma de interpretação de linguagem, aquilo que está dentro de nós, aquilo que está na nossa mente. Para a espiritualidade trazer informação para a gente, ela vai ter que pegar, sabe que nem você pegar um quebra-cabeça? Você chega, abre um quebra-cabeça de 24 peças, você vai montar as 24 peças. Chega uma hora que você vai lá e compra um quebra-cabeça de 32 peças. E assim vai. Vai chegar uma hora que você vai estar montando um quebra-cabeça de 360 peças. Por quê? Porque você vai dando propriedade, você vai dando conteúdo para a tua mente. E esse conteúdo que você vai nutrindo o teu saber enquanto individualidade, é essas ferramentas que a espiritualidade vos auxiliam no dia a dia. Porque é muito mais fácil para eles transitar de lá para cá uma informação a partir do momento que a gente tem cabedal de informação, né? Tirando, lógico, algumas pessoas que vieram em tarefa, que vieram em proposta de trabalho, como por exemplo Chico Xavier, que não tinha nem o 2º grau. Mas era uma tarefa, era uma proposta, tá? Mas para nós leigos que ainda estamos caminhando e tentando entender essa questão da espiritualidade, é a importância da gente se abrir para aquilo que aparentemente é novo e que vocês vão ver no decorrer dos módulos que não tem nada de novo, que sempre existiu, mas que talvez era interpretado de uma outra forma, talvez escrito de uma forma mais litúrgica, mais religiosa ou mais dogmática, mas que está ali nas entrelinhas, tá? Constituído eles de 32 módulos, onde inicialmente, quando eu comecei a apresentar esse conteúdo para os voluntários, a gente fazia 2 domingos por mês, online, em plataforma online, e a espiritualidade pediu que no primeiro momento que nós tivéssemos uma oportunidade, formássemos essa estrutura de conteúdos presencialmente, tá? Para divulgar para as pessoas. Então, quando eu iniciei com os voluntários, eu não estava separando por níveis, né? A gente fazia 2 domingos no mês por módulo. Porém, a espiritualidade achou mais prudente, para modo de produção de apostila, tá? Que depois eu vou explicar para vocês como vão funcionar, agrupar o nível de conhecimento por afinidade e distribuir em nível. Então, por isso, vocês têm o nível 1 até o nível 7, onde cada nível vocês vão estudar assuntos específicos separados por módulos, onde os agrupamentos de módulos estão por afinidades de informação. Tá? Para cada nível, uma apostila. Essa apostila está em PDF. Na medida em que vocês forem fazendo a matrícula, a gente vai pegar o contato para vocês. Vamos estar enviando o arquivo da apostila para vocês em PDF. Por que enviar o arquivo e não a apostila? Talvez eu faça um fechamento com uma gráfica, valor X, mas de repente vocês têm conhecimento de outras pessoas que pode fazer um valor mais barato. Então, por que determinar um valor se eu posso permitir que vocês possam tirar da forma como vocês querem? Sei lá, de repente fala assim, cara, eu não quero uma apostila colorida, para mim o preto e branco já tá bom. Então, vocês vão ter essa liberdade, né, de a partir do momento que a gente enviar o arquivo da apostila, vocês acessarem via tablet, via celular, via computador, ou quiser imprimir, isso vai ficar em cargo de vocês. Porém, a responsabilidade de que esses conhecimentos não sejam divulgados e nem passados para as pessoas que não estejam aqui nesse curso. Tá, isso eu deixo bem enfatizado nas apostilas. Quando vocês começarem a acessar os conteúdos, vai ter um tópico lá referente aos direitos autorais, pedindo a preservação do conhecimento, que esse conhecimento seja preservado apenas dentro do círculo interno do Essência da Alma, tá? E essa vai ser a forma de recebimento da apostila. Então, cada nível, uma apostila. Quando a gente fala assim, a gente vai cobrar uma mensalidade e uma taxa de matrícula por nível. Lembrando que vocês vão ser a primeira turma de iniciação desse curso. Como eu falei para vocês, até então eu ofereci esse curso para os voluntários, 2 domingos no mês. A gente, todas as quintas-feiras, a gente vai ter mais tempo do que os voluntários têm.
porque a gente tem toda semana para uma horinha para a gente estudar e debruçar sobre esses conhecimentos. Olha, Alex, você tem uma precisão exata de tempo de curso? Cara, como vocês são um projeto inicial, pode ser que leve 1 ano e 2 meses, pode ser que leve 1 ano e meio, porque, gente, eu acho que assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de fazer nada correndo. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas com qualidade, oferecer qualidade, né? Tirar dúvidas, sanar dúvidas, fazer roda de questionamento, rodas de pergunta, não só se um conhecimento vir bombardear vocês de conhecimento. É como eu falei, vocês têm que saborear, vocês têm que petiscar o conhecimento, né? Mas eu acredito que seguindo dentro desse formato de uma aula por semana, a gente consiga fechar em, no máximo 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, tá? Na medida em que eu for formando os conteúdos e repassando para vocês, eu vou ter uma base para nas próximas turmas ter uma precisão exata de quanto tempo vai levar para fazer esse curso. Lembrando que a gente vai ter as pausas de finais de ano, por conta que vocês têm as suas necessidades familiares, e também as pausas em julho, né, se o curso perdurar por julho, que eu creio que talvez não. Tá? Então, quando a gente fala de que uma taxa de R$70 por nível, é que, por exemplo, vocês vão fazer a matrícula e a mensalidade. A mensalidade, como de praxe, como qualquer escola, sempre no quinto dia útil, a gente tem as fichinhas que eu vou estar colocando, qual a melhor data para cada um, porque eu sei que cada um tem uma melhor data, cada um às vezes tem uma data específica de receber o seu pagamento. Então, pensando nesta questão social, na própria fichinha a gente vai colocar lá, e as mensalidades vai ser sempre no mês regente, então sempre no quinto dia útil daquele mês. Tá? E a matrícula, a taxa de matrícula por nível. Então, para vocês começarem agora, vocês fariam a taxa de matrícula do primeiro nível, que seria R$70, e a primeira mensalidade de R$60. E aí, na medida em que nós vamos estudando os módulos, vocês vão sequenciando a mensalidade de R$60, e quando nós concluirmos o primeiro nível, que nós formos passar para o segundo nível, aí a gente cobra mais uma taxinha de matrícula, tá? Que é a taxinha de manutenção, bom, via Pix, isso daí a gente conversa, não tem problema, tá? Mas é para vocês entenderem. Então, terá a mensalidade e os módulos. Por quê? Quando nós começamos o projeto, a gente começou, como eu expliquei para vocês, um casal de amigos que se interessou pela causa, achou uma causa muito viável dentro daquilo que eles também acreditam e cederam uma escola para a gente iniciar o trabalho. Alguns que estão aqui presentes chegaram a conhecer. Eles precisaram fazer algumas mudanças, algumas adequações, como nada acontece de bandeja no universo, sempre o universo tem uma proposta maior. Acabei conhecendo a Yara, comentei esporadicamente com a Yara sobre o projeto, vim para conversar com ela sobre uma outra coisa totalmente fora do projeto, e do nada nós conversamos sobre o projeto, e ela se interessou muito pela proposta do projeto. Ela falou que era algo que ela também sempre tinha vontade de oferecer ajuda para as pessoas, mas ela não sabia como dar o primeiro passo. E ela abraçou essa causa, né? Mas, para ter toda essa estrutura mínima para que a gente possa oferecer para as pessoas, há necessidade material, né? Para eu vir aqui montar toda essa estrutura, vocês vão ver na bibliografia a quantidade de livros que eu precisei pesquisar, de conteúdos que eu precisei separar detalhadamente, né? A gente está aqui, mas a gente também está utilizando energia. Tem uma cadeira que vocês podem sentar confortavelmente, uma água para vocês beberem, né? Depois a gente vai dar uma pausinha para fazer um coffee break, para vocês tomar um chazinho, precisamos até no chazinho no friozinho para vocês. Então, gente, estamos encarnados, né? A gente aprende até mesmo na obra de Nosso Lar, que até mesmo a espiritualidade do lado de lá tem o bônus horas, né? Trabalha, e o seu trabalho se transforma em energia, por mais não seja uma moeda, é uma energia que vai ser utilizada da melhor forma para aquele espírito, né? Para ele também ter a sua relação social entre a sua coletividade espiritual onde ele se encontra. E a gente pensou num valor que não fosse um valor muito caro, mas um valor simbólico, como uma troca de energia, entendendo a situação financeira das grandes pessoas que estão no mundo, né? A gente vem passando por uma crise financeira muito, muito grande, e a intenção da gente não é visar dinheiro, é oferecer o que a gente tem para oferecer, é oferecer o que o nosso coração e o que o nosso espírito tem para oferecer, mas com qualidade. E para ter qualidade, há necessidade de investimento. Mesmo que seja mínimo, mas há necessidade de investimento. Até porque a gente também tem que fazer o repasse para a instituição, que por mais que ela seja uma apoiadora, mas a gente também precisa auxiliar a estrutura de uma forma.
tá? Então, por isso, dessa questão da mensalidade, que será corrida mensalmente, e as matrículas apenas em cada nível, tá bom? A dúvida que vocês tiverem, vocês têm total liberdade para mandar mensagem para a gente no WhatsApp. Vocês têm os nossos canais de mídia para que vocês façam o contato conosco, tá? O telefone que tem lá na internet, depois até passo para vocês se vocês quiserem, é o WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo, tiro todas as dúvidas que vocês precisarem, tá? Como que eu vou fazer com questão de pagamento? Cara, via Pix, pode vir aqui na instituição conversar com a Yara faz eu não tenho como pagar com Pix, pode ser um cartão? Não tem problema, a gente conversa com a Yara, ela passa na maquininha também, tá? Não se preocupem com isso. O importante pra gente é saber que nós estamos cumprindo o nosso papel e aquilo que a espiritualidade nos solicita. Não só apenas a parte de trabalho de cura, não só apenas a parte de auxiliar a sociedade e os animais, mas também oferecer conhecimento. Eu acho que consolar, o papel de consolar as pessoas, de doar amor, não parte apenas de um ato de solidariedade, de carinho, mas também a importância da sabedoria, do conhecimento. E a gente vive uma época hoje em dia que o conhecimento está muito raso, está muito superficial, até porque existe um sistema aí, eu não vou citar nomes, que não quer que as pessoas pensem, que as pessoas racionalizem. Porque isso não é viável, né? Você tem uma sociedade que questiona, uma sociedade que pensa, uma sociedade né? Então, aí a gente, que acontece? Você tem um conhecimento hoje superficial, tá? Mas o conhecimento, ele é uma troca de energia, tá? Então, assim, espero que eu esteja conseguindo ser claro para vocês na medida do que eu estou abordando os conteúdos, mas no final fica aberto para que vocês façam suas perguntas e os seus questionamentos, tá? Esse conteúdo, por que eu estou gravando? Porque tem pessoas que não puderam vir, tem pessoas que às vezes estão trabalhando, acaba saindo tarde, gostaria de estar aqui, mas não pode estar, e eu vou disponibilizar isso no canal do YouTube depois, tá? Vocês podem ver que no próprio banner aqui tem todos os nossos canais nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Então, eu esqueci alguma coisa que o Alex falou, não tem problema, vou compartilhar no YouTube, para que vocês também compartilhem essas informações com as pessoas. Como a proposta do curso é começar no dia 1º de agosto, de repente vocês conhecem pessoas que tenham interesse nos temas que nós vamos estudar, e vocês podem estar compartilhando essa informação para as pessoas. E aí as pessoas entram em contato conosco e fazem as matrículas para começar agora em agosto, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho sobre os temas. Eu vou só para vocês entenderem a questão do material bibliográfico que a gente vai abordar, tá? Todos esses aqui são livros que toda a literatura que faz parte de toda a estrutura de conhecimento que vocês vão estudar. Então, livros que foram utilizados como fonte de pesquisa. Por exemplo, as obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita de 1869, a Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, obras de Francisco de Assis, como Cartas de uma Morta, psicografada por Maria João de Deus, que era a mãe do Chico Xavier, Então houve uma época que a mãe do Chico já era falecida e ela, um tempo a posterior ao seu falecimento, ela se apresenta para o Chico e escreve um livro através de Chico. E é muito interessante que esse livro que ela escreve na década de 39, ela fala de uma viagem que ela faz para Saturno, 1939. Entendeu o que eu estou querendo dizer para vocês? Que as coisas estão nas entrelinhas, mas muitas coisas passaram a ser desapercebidas. 1939. A Caminho da Luz, através de Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, por André Luiz, Nosso Lar, por André Luiz, Novas Mensagens, por Humberto de Campos. Livros do Alfredo Moacir Uchoa, que é mais conhecido no Brasil como General Uchoa, que é Mergulho no Hiperespaço, a Parapsicologia e os Discos Voadores, Além da Parapsicologia. Obras de Pedro de Campos, Um Vermelho Encarnado no Céu, Universo Profundo, Seres Inteligentes e Luzes no Céu, UFO, Fenômeno de Contato, Colônia Capela, A Outra Face de Adão e Arquivo Extraterreno. Continuando a bibliografia, obras de Robson Pinheiro, como Os Abduzidos, Os Néflins, A Origem, Gestação da Terra, Cidade dos Espíritos e Os Guardiões. Obras de João Berbel, como O Espírito Nave em Ação, O Domínio da Energia. Obras de Zecaria City, que é o 12º Planeta, O Livro Perdido de Enki, Havia Gigantes na Terra, Os Reinos Perdidos.
obras de Roger Bottin Paranhos, que é Atlântida no Reino da Luz e Atlântida no Reino das Trevas. Obras de Erich von Däniken, que eram os deuses astronautas. Obras de Maria Teodora Ribeiro Guimarães, que é Os Filhos das Estrelas, que ela é fundadora, né, da Sociedade Brasileira de Terapias de Vida Passada, brasileira e fundadora dessa instituição. Alguns conteúdos do Juliano Posati, como Exoconsciência, Médiuns Contatados no Brasil. Alguns documentários, como Data Limite, segundo Chico Xavier, No Meio de Nós, Escola de Mistérios, A Civilização de Júpiter, Sirius, de Steven Grieger, e o programa clássico, que esse é, sem palavras, Pinga Fogo, de década de 70. Onde, desculpem, mas Chico escacarou o verbo. Né? Num programa televisivo de 3 horas de duração, e aonde depois ele é chamado novamente no final do ano, aonde mais uma vez o programa durou quase 4 horas. Nunca na história mundial uma pessoa ficou tanto tempo na frente de uma tela. Abrindo o verbo para a humanidade de tantos conhecimentos maravilhosos que até hoje a gente está batendo cabeça. E é uma coisa que eu sempre ouço da espiritualidade, que se a gente pegar uma obra do Chico Xavier e ler por ano, uma por ano, diante da quantidade de obras que já tem produzidas e daquilo que ainda não foi produzido, uma encarnação não é suficiente para a gente conseguir estudar todas as obras psicografadas por Chico Xavier. Porque só hoje nós já temos 550 obras psicografadas editadas, fora muito material dele que está ali datilografado e que ainda não foi transformado em livro. O cara era uma antena viva do plano espiritual, isso é fato, né? Então aí, só para vocês verem os módulos, né, onde eles estão separados, né? Para vocês terem uma noção do vasto conteúdo que a gente vai estudar, a totalidade de slides desse curso são 238 slides. Para vocês terem uma noção. Onde a gente vai destrechar tópico por tópico, um tabu. Por que eu já começo aqui? Se vocês forem perceber, eu quero justamente estigar mesmo o interesse de vocês. Cutucar mesmo a mente de vocês, né? Pra gente sair mesmo da zona de conforto, né? Então, hoje, qual é um dos tabus que mais a gente vê nas redes sociais, na ciência, na religiosidade? É essa questão da ufologia e espiritualidade. Então você tem de um lado aqueles que são extremamente materialistas no conceito sobre ufologia, e ao mesmo tempo você tem aqueles que hoje em dia já estão abertos para unir, né, ufologia e espiritualidade. Será que isso tem comparação? Será que isso tem nexo? Será que os dois estão falando a mesma coisa, mas em patamar diferente de estudo? Será que em algum momento, alguma obra espírita que seja, trouxe informação sobre isso? Porque se a gente pegar na obra A Caminho da Luz, está lá Emmanuel falando que no momento crítico da humanidade, na Segunda Guerra Mundial, eis que o Cristo planetário solicita, né, que os seres das estrelas viessem até o nosso planeta para auxiliar a catástrofe mundial que nós estávamos fazendo. Está lá, A Caminho da Luz. Então será que o que esses caras estão falando é besteira? Ou será que a gente também não está sabendo filtrar as informações e balizar as informações que chegam até nós? Com prudência e com respeito naquilo que compete. A gente vai passar pelas escolas de pensamento, né? Desde aquela escola de pensamento mais material, que vê o fenômeno apenas como um fenômeno material, como um fenômeno físico, um fenômeno metafísico. Depois a gente vai passar por aquelas escolas que já começa a ter um pensamento um pouco mais sutil de realidade, mais ultrafísico, se eu assim posso dizer, mais transcendental daqueles próprios fenômenos que parte de um fenômeno físico. Como aconteceu no início da doutrina espírita, com o fenômeno das mesas girantes, com o fenômeno dos efeitos físicos, né, por toda a Europa, por toda a América, onde os espíritos pipocavam de fenômenos de efeitos físicos para atrair a atenção da comunidade europeia e americana, né? Mas que, num dado momento, alguém foi lá, se interessou por aqueles fenômenos, estudou, catalogou, edificou uma doutrina que nos esclarece e que foi a base, o berço para hoje a gente poder dialogar abertamente esses assuntos.
A questão de emergir uma nova consciência. O que seria essa emersão de uma nova consciência? O que é você ser um ser novo, um novo consciente, né? Com um novo patamar de consciência. O que é estar inserido no mundo totalmente contraditório, ou seja, sair da matrix, sair da casinha e se emergir no patamar de um cidadão novo, de nova consciência. A gente vai fazer estudos de fenomenologias, e é tanto fenômeno que a gente vai ter que dividir em duas partes. O que é esses fenômenos de luzes piscantes no céu? O que são esses fenômenos de inter-relação entre humanos e não humanos? O que a ciência diz sobre isso? O que a espiritualidade diz sobre isso? Isso é verdade? É mentira? É balela? Existe, não existe? Né? Então a gente vai estudar os fenômenos para poder entender o que são esses fenômenos, a origem desses fenômenos, que vocês vão perceber que o mesmo fenômeno que acontece num trabalho espiritual é o mesmo fenômeno que a gente vai estudar no que eles chamariam de fenômenos ufológicos. Até o fenômeno de materialização de um espírito partindo de um fenômeno de ectoplasmia é o mesmo processo de materialização de um engenho. Mas isso vocês vão estudar. E vamos fazer uma pincelada sobre o caso Roswell. Houve mesmo esse caso Roswell? É algo de ficção científica? É algo hollywoodiano? O que isso tem de relação com a transição planetária? Né? A tal do que o Chico falou da data limite, que nós já vencemos, né? Mas o que esse caso tem? Por que há um envolvimento de setores militares, de setores governamentais? E aí assim a gente vai indo. Vamos para a parte do nível 2, onde a gente vai estudar sobre a comunicabilidade multidimensional. A gente vai estudar o que é essa questão de multidimensionalidade. O que eu sou enquanto ser multidimensional. Quais são as camadas em níveis energéticos, em níveis de corpos mais sutis, que faz eu ser um ser integral. Ou um ser interdimensional. Né? Então a gente vai estudar parte a parte, né? Corpo físico, corpo astral ou perispírito, né? O corpo etéreo, o corpo átmico, o corpo búdico, a centelha divina e a correlação desses corpos com a nossa realidade, até mesmo quanto ao senso de percepção. Por que determinadas coisas eu vejo e por que determinadas coisas eu não vejo? Por que a escala de medida de frequência? Né? Por que tudo aquilo que está dentro das 7 cores do arco-íris eu consigo ver? E aquilo que ultrapassa um padrão de visibilidade das cores, eu não tenho visibilidade. Por que hoje a ciência fala de termo de ultravioleta, infravermelho? Qual a relação desses níveis de frequência com mediunidade, com senso-percepção? Esse módulo de comunicabilidade multidimensional. Vamos também estudar um pouco esse conceito do Tao, né, fundado pelo taoísmo na China milenar. O que é esse Tao? Porque o Tao está falando que tudo parte do Tao, tudo vem do Tao e tudo une ao Tao. Né? O que é esse Tao? O que é essa totalidade que permeia um todo, que faz com que haja essa totalidade de um Tao? O cosmos, né? O que seria o cosmos? O que abrange, na verdade, o cosmos? O que a gente pode entender como cosmos? Né? É aquilo que a gente aprendeu na escola, é aquilo que a gente aprendeu na cartilha das escolas acadêmicas, ou será que esse cosmos, em nível de espiritualidade, ele é muito mais amplo e muito mais complexo? Universo. O que é o universo? O que eu entendo por universo? Qual é o meu nível de compreensão sobre o universo? Só para deixar um pouquinho vocês meio maluquinho do que a gente vai refletir um pouco aqui nas aulas, para pensar assim. Nós moramos na ilha São Vicente. São Vicente como se fosse uma ilha. Dentro dessa ilha há uma infinidade de pessoas, uma infinidade de comércio, toda uma sociedade, assim podemos dizer. Né? Então, imagine que nós temos a nossa Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, chamado de Via Láctea porque foi o nome que os gregos intitularam, porque olhando astronomicamente, ela parece uma via leitosa, ela parece um caminho leitoso. E por isso os gregos intitularam a nossa galáxia de Via Láctea, a Via Leitosa. Só que só a nossa Via Láctea, hoje a ciência contabiliza que na nossa Via Láctea existe o Sol, o nosso Sol é um Sol, ou seja, uma estrela, dentre milhares e milhares e milhares de estrelas que fazem parte da nossa galáxia. Imagine que o nosso Sol é uma lâmpadazinha. Em torno dessa lâmpada giram várias bolinhas de gude, que são os planetas. Então, para cada estrelinha tem um número de bolinhas de gude circulando em torno. E para a galáxia, imagine que a nossa galáxia seja constituída dessas várias lâmpadazinhas que estão aqui.
Só que no entorno de cada lâmpadazinha você tem um monte de bolinha de gude circulando em volta dela dentro do campo gravitacional dela, certo? Digamos que isso daqui seria minha galáxia. Só que hoje a ciência computa que só a nossa Via Láctea tem aproximadamente mais de 3 bilhões de estrelas. Será que só a insignificância do nosso planeta tem vida? Será que o Criador vai gastar tempo, perder tempo criando para nada? E só a gente é a última bolacha do pacote? Isso porque a gente só está pincelando o que a gente vai estudando. O nível 3, onde a gente vai falar um pouco, estudar um pouco sobre uma das obras escritas por Camille Flammarion. Camille Flammarion ele foi um astrônomo, cientista, pesquisador, contemporâneo de Allan Kardec, inclusive foi amigo de Allan Kardec. No túmulo de Allan Kardec, quando Allan Kardec foi enterrado, ele foi o que fez a reverência, né, do sepultamento de Allan Kardec. E ele, numa das obras que ele escreve, que é Urantia, ele narra uma projeção espiritual. E nessa projeção ele viaja pela galáxia. A gente vai estudar detalhadamente, passo a passo, informações que ele traz nesse livro. Legal. Né? A perceptibilidade sensorial, que é aquilo que eu falei. Né? O que é? Nós temos uma percepção e senso de realidade. O quinto planeta e o cinturão de asteroides. Houve um quinto planeta realmente? Qual o significado do quinto planeta? Por que há entre Júpiter e Saturno um cinturão de asteroides? O que existia naquele cinturão de asteroides para hoje haver um cinturão de asteroides? Há alguma história escondida da humanidade? Há algo que a própria ciência não entende e não compreende, mas que a espiritualidade tem resposta? E que até mesmo as civilizações antigas tinham isso como informação e conhecimento? As consciências crísticas, né? Ou os espíritos puros, como é falado na doutrina espírita. O que são essas consciências crísticas? Quem são espíritos como o Jesus, Buda, Krishna? Quem são esses avatares, né, na terminologia hindu? Qual a relação deles com a nossa galáxia, com o nosso universo? A pluralidade dos mundos, né, que também é apresentado através das obras espíritas. Nós vamos também discutir sobre isso daí. A escala dos mundos, né? E aí nós vamos para outros níveis, que seria a questão da erraticidade. Qual a relação da erraticidade com o conceito de hiperespaço difundido por general Uchoa? Né? O que é essa tal dessa viagem no hiperespaço? O que é esse hiperespaço e qual a relação dele quando se fala sobre erraticidade? O diagrama multidimensional, né? Estudar, entender e compreender esse nível de frequência quando se fala de multidimensionalidade. Como que a multidimensionalidade se manifesta? Como são as outras realidades manifestantes no nosso eixo de interação entre Terra e outros sistemas, né? A manifestação, né? Acho que a gente precisa tirar esse termo, reencarnar, tudo bem, beleza, reencarnamos, mas o que é a carne hoje em dia? Se Einstein fala que matéria, né, quando ultrapassa a velocidade da luz é energia, então ele matou a matéria. Vocês concordam comigo? Se Einstein lá na década de 70 determina que tudo que ultrapassa a velocidade da luz se torna energia, então ele matou a matéria não existe. Mas ainda somos educados a estudar que a gente é feito de corpo, de osso, né? Mas se a própria ciência já admite que o que é matéria é energia e que a energia é átomo, então acho que precisa mudar conceitos, né? Eu não me reencarno, eu me manifesto. Por mais que eu me revisto numa realidade de dimensionalidade mais densa, ainda assim eu estou me fazendo manifestável nesta realidade. A questão do desencarne, né? O que seria esse desenlace, o desencarne? Por que dos esquecimentos das vidas pretéritas? E aí nós avançamos para o nível 7. Vamos estudar um pouco sobre projeciologia, né? Projeção astral, ou desdobramento, como era falado na época de Kardec. O mentalismo, né? Qual o entendimento de mentalismo, qual a comparatividade? E o mentalismo ele traz muita coisa importante, que o mentalismo ele é todo pautado do hermetismo, né? Nos estudos de Hermes Trismegisto, que vem lá do Egito antigo, né? O nível 6, onde a gente vai estudar, vamos remoer o passado. Eu lembro uma vez que na escola, eu cheguei a comecei a fazer faculdade de letras na época, mas eu acabei não gostando e tranquei. Eu lembro que no primeiro ano, a gente tinha que fazer um trabalho, e uma professora de semântica pediu para a gente fazer um trabalho buscando conhecimentos da história antiga sobre linguagem. E
E eu sou apaixonado por conhecimento do tempo da pedra, né? E aí eu fui lá, peguei e comecei a montar um material para apresentar sobre a Atlântida, né? Por quê? Porque, gente, todo o conhecimento que o Egito herdou, ele não herdou por obra do acaso. Ele não foi lá e criou a pirâmide da noite pro dia. Ele não construiu a sua civilização da noite pro dia. Nem a gente construiu nada da noite pro dia. Porque até o Brasil, ele tem heranças. Sabe? Nada nasce do dia pra noite. Tudo tem o seu período cíclico, né? Então, todo o conhecimento que o Egito bebeu e abasteceu veio de algum lugar. Que a nossa história acadêmica não aceita, porque a nossa história acadêmica ela parte dos estudos da Suméria para frente. A nossa história convencional, que é estudada pela instituição, é da Suméria para frente. Mas antes disso, o planeta já existia, civilizações já existiam, já havia uma ciclicidade evolutiva no planeta Terra, né? E aí eu comecei a conversar, falando sobre a Atlântida. Lembro que ela era mestrada, essa professora. Ela falou assim: da onde você tirou esse conhecimento? Falei, mas tá aí à disposição para a gente debruçar em livros e mais livros e pesquisas, e tá aí. Hoje existem pesquisas até mesmo passadas em canais de renome, como National Geographic, né, que tem pesquisas ali sendo divulgadas, né. Você vê como que a gente, às vezes você olha uma pessoa e fala assim, poxa, aquela pessoa é doutora em determinada cultura. Legal, sim, ela estudou, buscou conhecimento, mas não é porque ela é doutora que ela tem a verdade do mundo. Tanto é que quando Jesus vai conversar com Nicodemos, ele fala para Nicodemos, pô, se você tem dificuldade para entender do que eu falo da carne e da matéria, imagine se eu falar para você das coisas celestiais. E ele era um doutor da lei, digamos que era um PhD hoje em dia, né? Então, as ocupações sociais e a arte, né, o progresso da arte, a influência da arte no progresso humano, qual a relação da arte com a espiritualidade, a evolução na Terra, vamos estudar sim, todo aquele processo de evolução, desde o antropomorfo, passando pelo Homo habilis, passando pelo Homo erectus, passando pelo Homem de Neandertal, né? Entender o que Emmanuel só deu aquela pincelada, né, na obra Caminho da Luz, quando ele fala dos exilados de Capela, os capelinos, né? E depois Edgar Armond vai se aprofundar na obra chamada Exilados de Capela, né? Quem são esses capelinos? Mas espera aí, será que só existiram capelinos aqui na nossa Terra? Com essa vasta continência racial no mundo? Né? Se o próprio Chico vai falar para Geraldo depois de muito tempo, velhinho, falando que não só capelinos para cá vieram, mas que os capelinos foram apenas uma parte de um projeto maior, né? Que é o curso novo que eu estou tentando montar para futuramente passar para vocês também, que é o Diretrizes Planetárias, né? Então, gente, é isso, só pinceladas. Eu estava vendo esses dias numa reportagem num canal do Star Mais, um documentário do Chico. E o pessoal da FEB falando que quando o Nosso Lar foi editado pela primeira vez, ou seja, quando o Chico transcreveu as informações através de André Luiz, que ele apresentou para a FEB não aceitou. A FEB falou assim, não, cara, como que eu vou apresentar isso para as pessoas? Você está falando de lugares trevosos, de monstros, de seres... Eu não tenho como apresentar isso para a sociedade, eu vou chocar. Aí o que ele teve que fazer? Emmanuel teve que repaginar, juntamente com André Luiz, a obra que chegou até a gente, o Nosso Lar. Que não é a obra originária, como ela foi psicografada através de Chico. Né? E aí a gente entende hoje em dia o porquê que determinadas obras do Robson Pinheiro chocam. Né? Porque imagine se fosse falar certas coisas naquela época. Então, a gente vai estudar a questão da evolução na Terra, até para entender essa questão de Nibiru, que tanto o pessoal fala, existe, não existe, o que tal desse planeta de Nibiru, né? O que o maluco do Zecaria City vai falar sobre esse tal de Anunnakis, Néfilins, né? Isso de fato existiu, se tem alguma correlação quando se fala sobre os exilados de Capela? Será que talvez a literatura não está falando de algo que a espiritualidade já trouxe, mas numa linguagem que era apropriada para aquela época? E aí a gente vai estudar todas as partes, né? Continente lemuriano, o que era Lemúria, quem eram os lemurianos, né? Qual era a finalidade dos continentes de Lemúria. A gente vai estudar sobre a Era Perdida de Atlântida. A Atlântida realmente existiu? Não existiu? Qual era a finalidade de Atlântida? Qual era a proposta de Atlântida? As pirâmides, né? Que muitas pirâmides não foram feitas pelos egípcios, e sim tecnologia herdada pelos atlantes.
após o fundamento. Tanto que hoje já existem estudos científicos que revelam a presença de desfragmentação nas pirâmides de água. Estamos falando de deserto. Como que pode ter água no deserto? Em estudos recentes, que houve contato das pirâmides com a água. Vocês estão entendendo? E a gente vê lá, em todos os escritos do mundo, falando sobre dilúvios bíblicos. Né? Então está aí as chaves de entendimento, porque aí a gente fala, cara, hoje em dia com a tecnologia que eu tenho... Só um minutinho, pessoal. Vou levar pra mim em casa, você espera. Aí a gente falava, hoje eu estava conversando com um amigo meu no trabalho, nada por acaso, a gente falando sobre as pirâmides, por exemplo, você pega blocos ali gigantescos, que você pega as maiores máquinas de guindastes do mundo e não consegue levantar uma pedra daquela. E os caras transportavam de determinado lugar para outro. Você pega ali uma estrutura em que eles não colocavam argamassa, não é que nem que você pegar um tijolinho e passa concreto, não, era simplesmente encaixado como se fosse um Lego. Qual é esse conhecimento que essas civilizações tinham que a gente morreu, né? Morreu, se apagou. Mas apagou por um propósito, porque se com pouco que a gente tem de conhecimento a gente cria uma bomba nuclear, a gente cria uma arma de fogo, a gente mata o nosso vizinho, imagine com o conhecimento que esses caras tinham. Então é aquela negócio, vamos dar um reboot na Terra, vamos repaginar, porque senão vão acabar com tudo. E se acaba com aqui, interfere num todo. É o tal. Né? E a gente vai chegar na nossa história acadêmica, né? Tudo isso para chegar na nossa história acadêmica. E aí no nível 7 eu vou apresentar para vocês o projeto Antares, que é um projeto que está associado ao projeto aqui da casa, né? Além da espiritualidade, né? Dos mentores espirituais que trabalham conosco, né? Existe um agrupamento de consciências, que assim podemos dizer que não são espíritos encarnados, que atuam com o projeto e que são oriundos de Antares. Vamos estudar também o que é esse Antares, qual o tamanhozinho da estrela de Antares, né? Mas é um agrupamento de consciências oriundas do sistema estelar de Antares, que também auxilia os trabalhos de cura aqui na casa também, junto e em parceria com a espiritualidade da casa. Tá? E a gente vai dar uma pincelada um pouquinho nos estudos das raças, né? Tentar entender o que cada raça tem de coligação com a nossa realidade, se realmente algumas histórias que são narradas é verdade, se não é, né? Alguns formatos aproximadamente que a gente pode analisar. Então, assim, gente, é material a dar com rodo aí, né? Eu já tenho deixado os voluntários malucos aí, já tem 2 voluntários aqui que pode dar o testemunho deles, né? A gente, liturgicamente, 2 domingos no mês, a gente faz os estudos online. Eles já estão bem na frente de vocês, mas porque a gente já começou eu tô com eles desde 2022, se vocês terem uma noção. Final de 2022. Então, 2 domingos no mês, a gente vai lá, se conecta na internet, 1 horinha, aborda um tema com eles, né? A gente discute algumas coisinhas e assim sucessivamente, e ainda mandando as apostilas para eles, tá? Então, gente, é muita coisa. Ó. Só para vocês terem, vou só dar uma pinceladinha aqui, ó. Só para vocês terem uma noção de quanta coisa a gente tem aí. Vocês entenderam agora por que nova consciência? Porque eu tenho certeza que no final de todos os módulos, vocês não vão ser mais a mesma pessoa. Vocês não vão pensar da forma como vocês pensavam. Vocês vão olhar a vida e o universo de uma outra forma. E até mesmo quando se fala de espiritualidade. Tá? Mostrar para vocês rapidamente as apostilas, como que eu desenvolvo as apostilas. Diferente de como eu fazia com os voluntários, com eles no início eu fazia uma apostila por módulo, né? Como eu estruturei a pedido da espiritualidade por nível, então vai ser uma apostila por nível. Então, eu estou montando aos pouquinhos. Só vou mostrar do nível 1 aqui, só para vocês darem uma pincelada. Olha como que vocês vão receber o material. Com todo o material bibliográfico especificado das obras. Os módulos, aquela parte que eu falei para vocês sobre os direitos reservados, para vocês não estarem compartilhando com outras pessoas, e assim vai. Ó, só para vocês terem uma noção, a apostila do nível 1 são 59 páginas.
Entendeu? Porque eu falei que eu prefiro enviar o arquivo para vocês e vocês verem o que é mais agradável financeiramente para vocês. Porque às vezes a pessoa... Eu gosto de ler no tablet, eu gosto de ler no celular. Para mim é mais prático. Eu adorava livro. Eu sou apaixonado por livro. Só que, gente, para analisar. Hoje, com a tecnologia, no meu arquivo pessoal, eu tenho mais de 1000 livros em PDF. Imagine eu colocar 1000 livros na minha casa. Tudo bem que era meu sonho de consumo, né? Quando eu assisti aquele filme da Bela e a Fera a primeira vez que eu vi aquela biblioteca gigantesca, eu falei, putz, queria estar ali, né? Acordar com o livro, dormir com o livro, né? Sentir aquele cheirinho de livro, não tem preço. Minha filha, quando era pequena, adorava levar ela na livraria, a gente sentava no chão, se debruçava e ficava lendo. Eu adoro o livro, eu amo. Mas, gente, vamos parar para analisar. Hoje eu posso, num arquivo, armazenar 1000 livros. Eu pego o meu celular, boto um aplicativo compatível, consigo ler. Estou no ônibus, estou lendo. Estou no horário do almoço, eu estou lendo. Você entendeu? Então, assim, para que eu vou privar vocês de dar uma apostila pronta se hoje vocês podem utilizar da melhor forma que apraz a vocês? Ah, sei lá, eu prefiro o material físico. Tudo bem, mas de repente eu venho com valor, mas às vezes a pessoa consegue num lugar mais barato. Então ela vai ter essa liberdade para poder tirar por conta própria. Não tem uma proibição. Só peço que o material não seja compartilhado com quem não tiver no curso. Tá? Mas isso para vocês entenderem. Isso foi a do nível 1. E eu coloco imagem para realçar, né, o entendimento de vocês. Tudo que está aqui nas apostilas são conteúdos que nós vamos abordar nos slides, tá? Ó, transcomunicação. Tá vendo? E essa é a nível 1. A nível 2, para vocês terem uma noção. Eu já montei até nível 5, tá? Porque eu tive que dar uma reajustada em algumas coisas. Então aqui, ó. Só essa daqui, a nível 2, são 39 páginas. A gente vai falar até sobre o universo paralelo, buraco de minhoca, buraco negro. Aqui é só para vocês entenderem. Cara, só tem uma coisa. Quando vocês terminarem esse curso. Ou vocês me botam na fogueira como doido, ou vocês vêm para a fogueira junto comigo. Porque a intenção, a proposta do curso é esse mesmo, gente. Tá? É passar para vocês. Isso é só o começo, né? Eu estou desenvolvendo também um outro curso aí para oferecer, que é o Diretrizes Planetárias, porque eles explicaram para a gente quando nós começamos o projeto, que o projeto ele teria 2 finalidades. Os trabalhos de cura, né? E o conhecimento. A propagação de conhecimento, ou seja, a parte escola. Aqui é a parte escola, né? Então, terminando esse, eu estou desenvolvendo um projeto que é o Diretrizes Planetárias, que é um curso que eu pretendo dar, que vai ser como se fosse uma extensão. Eles dizem que aqui é como se fosse o ensino universitário dos espíritos, né? E no Diretrizes Planetárias a gente vai se aprofundar mais sobre essa questão do que são essas diretrizes, o que impera essas diretrizes no universo, mas isso daí é história para futuramente. Vamos dar uma pincelada aqui, absorva esses conhecimentos, mastigue esses conhecimentos, divulgue para as outras pessoas que não estiveram aqui presente, às vezes vocês compartilhando, a pessoa acaba tendo até uma certa curiosidade. Avisa para eles que a gente vai estar disponibilizando o material no YouTube, para eles poderem assistir também posterior. Até o dia 1º tem tempo. Tem tempo para o pessoal se inscrever aí, a gente ganha tempo, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma pausinha rapidamente, para vocês tomar um chazinho, tomar um biscoitinho ali, tá? E aí daqui a pouco, tem uns 10 minutinhos, tá bom? 15 minutinhos? Aí vocês tomam um cafezinho, quem precisa ir no banheiro, quem precisa tomar uma água. E aí no final eu vou abrir para perguntas, tá? Abrir um momento para perguntas, quem quiser fazer pergunta, quem quiser tirar dúvida. A nossa aula é das 8 até que horas? Até às 9. Então... Uma horinha. Por que, gente, 1 hora? Eu tinha pensado em fazer 1h30, só que eu acho que é muita informação. Vocês vão sair daqui com o cérebro a 1000. O conteúdo é melhor 1 hora. Por quê? É 1 hora, porque assim, para vocês terem o tempo para vocês... O cérebro é assim, uma coisa que a vida me ensinou. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler, só que eu vou até o limite do meu cérebro. Chega uma hora que o meu cérebro não está mais absorvendo, eu estou só lendo. Então eu paro, vou fazer alguma outra coisa, vou lavar uma louça, Para quê? Para minha mente sair daquela realidade. Porque senão chega uma hora que o cérebro não absorve mais. E é muita informação. Então eu prefiro que a gente faça 1 hora, lento, devagar, sem pressa. É como fazer a comida, né? Sem pressa, devagar, né? Mas para a gente poder ter qualidade do que fazer na correria, fazer 1 hora muito grande e vocês saírem daqui já nem lembrando mais nada, porque vai chegar uma hora que o cérebro vai apagar as informações e vocês não lembram mais. À medida que você vai expondo, nós podemos fazer pergunta ou tem que esperar você acabar de expor para fazer as perguntas? Não, a gente pode ir indo, né? Até porque às vezes a pessoa está com aquela ideia fresca na cabeça, ou vem uma intuição, né? Se talvez eu, naquele momento,
eu não puder parar, eu falo para a pessoa guardar um pouquinho, e no primeiro time que tiver, sequencia. Tá? Porque senão às vezes a pessoa tá com aquela coisa, eu sou assim, às vezes eu tô com aquela coisa fresca na cabeça, se eu demoro para falar, às vezes eu acabo esquecendo. Tá? Então vamos dar uma pausinha aí de uns 15 minutinhos para vocês tomar um coffee break ali, e depois a gente vem para a parte de perguntas e respostas, para a gente poder não se estender muito até tarde. Tá bom? Tá bom. Sim. Sobre o pagamento, vai, R$70. Eu vou só desligar ali a câmera ali, e aí a gente já conversa sobre isso daí, tá bom? Tá bom.